Alerta: desmatamento no Cerrado diminui, mas perda atinge mais de 50% da região. Exonerado o presidente da TCB depois de denúncias de assédio eleitoral. Ministério do Trabalho suspende 187 certidões sindicais para investigar suspeitas de irregularidades. Preso fazia selfie e postava na internet de dentro do presídio de Lusiânia. No SOS Saúde, uma cardiologista alerta para os cuidados durante os Jogos do Brasil na Copa. E pacientes esperam atendimento por 2 dias seguidos no Hospital do Paranoá. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Segundo o maior bioma natural do país, atrás apenas da Amazônia, o Cerrado apresentou melhoras na taxa de desmatamento nos últimos 2 anos. Mas a situação ainda é preocupante. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e apontam que 51% da extensão do Cerrado foi comprometida. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, resultado de um monitoramento feito por satélites, houve redução na taxa de desmatamento do Cerrado nos últimos 2 anos, mas a perda da cobertura vegetal do bioma chega a 51%. A área devastada no ano passado era de 7.400 quilômetros quadrados, maior do que a área de todo o Distrito Federal. O Cerrado abriga 5% da biodiversidade do mundo. São 12 mil espécies de plantas nativas e 2.500 espécies de animais. Além disso, o bioma é considerado o berço das águas, pois concentra as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. O Ministério divulgou que vai reforçar ações para coibir crimes ambientais no local e também vai intensificar o diálogo com representantes das atividades agropecuárias sobre os impactos do desmatamento. O caos na saúde pública parece não ter fim. No Hospital Regional do Paranoá, alguns pacientes esperam por atendimento há 2 dias. Nossa reportagem foi até o local conferir a situação. Veja. Depois de um dia inteiro na porta da Clínica Médica do Hospital do Paranoá, alguns pacientes chegaram a desistir do atendimento. Com dores no peito, Jailton tenta há 2 dias passar por um médico, sem sucesso. Ontem eu fiquei das 7 horas até as 12 horas. Às 9 horas falou que não ia ter mais médico. Aí eu voltei para casa ontem, que mora lá em Paranoá, né? Aí quando foi hoje eu vim de novo, até agora não foi atendido ainda. Com apenas um médico no plantão para atender a todos, a demora é revoltante para quem espera. O Clésio está acompanhando a mulher desde cedo, mas nada de respostas. Estou com a minha esposa aqui com problema de falta de ar, tendo crise de convulsão diariamente, né? E a gente está aqui desde meio-dia buscando esse atendimento. E o que a gente está sabendo agora aí é que o médico tirou até o crachá, falou que não vai atender ninguém. E ninguém vem ali na frente dar uma satisfação para a gente. A gente só consegue falar com o vigilante. A nossa reportagem chegou a flagrar um homem passando mal no banco do hospital e ele está longe de ser o único. Sem conseguir sentar por causa de dores, a Catarina espera mais de 8 horas para ser atendida. Desde 8 horas da manhã nunca teve atendimento médico aqui não. Só triagem. Eles atendem, põem a pulseirinha na gente e mandam esperar. De manhã eles falaram que só ia ter atendimento a partir de 1 hora, né? E até agora não teve. A direção do Hospital do Paranoá informou que um médico estava de plantão no pronto-socorro na noite desta quarta-feira. Com o aumento das demandas por assistência aos casos graves e aos internados, o atendimento na emergência ainda está com restrição. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. A gente recebeu várias fotos que você confere agora no telão. Eu vou soltar, olha só. Elas foram enviadas por um morador do Cruzeiro Velho. Ele denuncia a sujeira deixada por uma obra de desvio de esgoto na quadra 2 do Cruzeiro Velho. Olha só a situação. Entramos em contato com a CAESB, que informou que já pediu à empresa que fez o serviço para retornar amanhã e fazer a limpeza do asfalto.
A equipe da Band vai ficar de olho, viu? A Justiça do Trabalho só vai usar as regras processuais da reforma trabalhista em ações iniciadas depois que a nova lei entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado. As ações protocoladas na Justiça antes dessa data vão ser julgadas com as normas de processo antigas. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Isso vale para prazos de recursos, multas por falsos testemunhos e por não comparecimento à audiência. Já ações de direito material que dizem respeito às novidades da reforma, como privilegiar acordo coletivo sobre a lei e permissão para trabalho intermitente, vão ser julgadas caso a caso, sem orientação prévia do TST. O Ministério do Trabalho suspendeu a emissão de 187 certidões sindicais para investigar suspeitas de irregularidades. A lista das entidades foi publicada no Diário Oficial da União. Uma comissão formada por servidores vai analisar os documentos. A suspensão das 187 certidões sindicais vale por 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 3 meses, se necessário. Os documentos serão analisados por uma comissão formada por servidores da Secretaria de Relações do Trabalho. As suspeitas de irregularidades na concessão dos registros estão sendo investigadas pela Operação Espúrio da Polícia Federal. O esquema fraudulento teria a participação de políticos e servidores do Ministério do Trabalho. Entre os alvos estão o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, os deputados Jovair Arantes e Wilson Filho, também do PTB, e Paulinho da Força do Solidariedade. Na segunda fase da operação, semana passada, agentes da PF vasculharam o gabinete da deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. Está no Diário Oficial do DF de hoje a exoneração do presidente da TCB, Flávio Henrique da Costa. Entra no lugar dele o até então diretor administrativo e financeiro, Fábio Viana Ávila. Flávio Henrique foi acusado por funcionários da empresa de assédio eleitoral. Os servidores teriam sido coagidos a colar nos carros particulares adesivos de apoio à campanha de André Brandão à Câmara Distrital. Brandão foi presidente da TCB e é pré-candidato pelo PROS. Quem se recusava a colar os adesivos sofria ameaças de exoneração. Tanto Flávio Henrique quanto André Brandão negam as acusações. Em nota, a TCB disse que abriu uma investigação interna e, se as irregularidades forem confirmadas, outros envolvidos serão afastados. O Ministério Público Eleitoral também analisa o assédio e o ex-presidente pode ter a candidatura cassada. A Justiça condenou um líder de grupo neonazista por homicídio qualificado. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. É isso mesmo, a Justiça aqui do Distrito Federal condenou, como você falou, um líder de um grupo neonazista. Ele foi condenado por homicídio qualificado a 27 anos de prisão em regime fechado. O réu matou a tiros outro integrante do grupo por uma disputa pela liderança desse mesmo grupo. Segundo o Ministério Público, a vítima estava distraída conversando com uma mulher lá em Águas Claras, quando ele foi surpreendido pelo agressor, que fez vários disparos e fugiu em seguida. Foi em fevereiro de 2007, após receber um telefonema, a vítima se dirigiu até frente a um hipermercado e foi lá que ele foi morto. Outro motivo para o crime foi o interesse em um relacionamento amoroso com a ex-companheira do réu. Ainda segundo o processo, havia um código de conduta imposto aí pelos líderes do grupo que determinava que quem saísse dessa organização seria morto. Juliana. Que coisa, hein? Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. 3 homens foram presos em Planaltina. Eles são acusados de torturar, manter em cativeiro e matar compradores de drogas que não pagavam as dívidas. A polícia diz que o grupo é responsável por pelo menos 4 casos ocorridos neste ano. O delegado responsável pelas investigações conta que as torturas duravam 5 horas. Eles batiam muito com chutes e socos e jogavam as pessoas em uma cisterna onde eram agredidas com barras de ferro e de madeira e ainda eram alvo de pedras, água e lama.
Depois, os criminosos amarravam uma corda no pescoço e ficavam puxando as pessoas como se fosse uma forca. O líder do grupo ainda está foragido. O atendimento pelo telefone 154 do Detran voltou ao normal. É justamente esse o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, o Detran ganha tanto dinheiro com a sua indústria de multas e tarifas, mais de R$500 bilhão por ano, que já não sabe como gastar. Os brasilienses ficaram quase 80 dias sem conseguir falar ao telefone com o Detran para fazer consultas de débitos de veículos ou de questões relativas à habilitação. Não havia quem atendesse as ligações. Apesar do orçamento milionário engordado pelo faturamento das multas, o Detran não quer se dar o trabalho de atender ao telefone, atender o cidadão que lhes paga os salários. Por isso, vejam que escândalo. O Detran paga R$320 mil por mês para que uma empresa privada atenda o telefone por eles. Quase R$4 milhões por ano. E se o contrato for prorrogado por 5 anos, como aliás está previsto, a tal empresa vai faturar R$230 milhões para disponibilizar algumas pessoas, telefonistas, pagas a salário mínimo, dizendo a você ao telefone se o IPVA está pago ou se a sua CNH está em ordem. O Detran parece estar clamando por uma CPI ou uma investigação, mas por enquanto ninguém foi chamado para explicar toda essa confusão à polícia ou ao Ministério Público. Quinta-feira e já tem muita gente no clima de fim de semana. Uma boa pedida para hoje é curtir o show Call the Police no NetLive no setor de hotéis e turismo. A repórter Érica Blaney está lá, tem mais detalhes ao vivo. Oi, Érica, boa noite. Que show é esse, hein? Olá, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Pois é, o show do Call the Police. Eu vou te apresentar aqui esse trio maravilhoso, Juliana. Estou aqui com o João Baroni, baterista do Paralamas do Sucesso, não é mesmo? Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Também aqui com o Rodrigo Santos, cantor e compositor e ex-Barão Vermelho, né? Boa noite. Sempre um prazer, boa noite a vocês todos. E também, gente, olha só, o inglês Andy Summers, do The Police. Good night, good evening. Good evening, hello and hola Brasilia. I'm glad to be back here. Olha só, ele está falando que está feliz de estar de volta aqui conosco, né? Então, vamos conversar aqui com o Baroni. Que trio é esse? Como foi formado? Bom, isso aí é uma feliz coincidência. O Rodrigo se aproximou do Andy por causa da bossa nova e daqui a pouco a gente está fazendo um show voltado para o repertório histórico do Police, que o Andy é um integrante do Police. Então a gente está tocando um monte de música conhecida nesse show, dessa banda que a gente batizou de Call the Police. Então a gente chegou aqui em Brasília, estamos fazendo 10 shows esse ano pelo Brasil, Argentina, Chile. Estamos passando aqui, vai ser alegria total hoje à noite aqui. O que os fãs podem esperar, além do tributo, né, ao Call the Police? Bom, acho que o nome já diz tudo. É um show voltado para o repertório do Police, onde tem um integrante da banda histórico, o cara é uma lenda viva da guitarra. E a gente está fazendo essa homenagem, né, especial a uma banda que influenciou a gente, o Rodrigo também, a mim, os Paralamas, todo mundo, toda uma geração que veio depois do Police ficou influenciada pelo que eles fizeram na história do rock. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Agora, Juliana, a gente atrapalhou aqui a passagem de som deles e olha só a palhinha que eles prepararam pra gente. Vamos lá? Olha lá! É muito talento reunido junto mesmo, viu? E olha, amanhã tem Jogo do Brasil, então veja como vai funcionar o horário do comércio, hospitais e o expediente dos servidores públicos. O comércio do Distrito Federal vai funcionar em horário especial por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que será às 9 da manhã. Os shoppings e as lojas de rua vão abrir depois de meio-dia. Bares e restaurantes vão funcionar normalmente. Já os supermercados informaram que não há nenhum acordo entre patrões e empregados, deixando para os empresários a livre escolha de fechar ou não durante todo o Mundial. O horário de trabalho dos servidores públicos também será alterado. Como o jogo será pela manhã, o expediente terá início às 2 da tarde.
As escolas públicas podem alterar o calendário escolar e fazer a reposição de aulas quando necessário, desde que sejam cumpridos os 200 dias letivos. Emergências hospitalares, UPAs, Centro de Atenção Psicossocial e SAMUs vão funcionar normalmente, mas as unidades básicas de saúde e os ambulatórios não vão abrir no turno em que ocorrer os jogos. É hora de preparar os casacos. O inverno chegou oficialmente essa manhã. A nova estação traz também um alerta. Nesta quinta é lembrado o Dia Nacional de Controle da Asma e é durante essa época do ano que os casos da doença aumentam até 30%. Mariana sofre durante o inverno. Ela foi diagnosticada com asma aos 4 anos. Desde então, tem crises intensas, principalmente quando o frio chega. Eu fico com um chiado muito forte, uma sensação de muito cansada. Se eu tô em crise, eu não consigo andar, subir escada, é horrível, já passo mal, já. Uma das características que marcam o inverno de Brasília e que incomoda quem tem problemas respiratórios é a variação diária de temperatura. Nesta quinta-feira, por exemplo, os termômetros marcaram 14 graus de madrugada. À tarde, chegaram aos 27. Além da brusca variação de temperatura, tem também a seca, que acentua os sintomas de quem tem doenças respiratórias. E o IMET prevê que este ano ela será intensa, mas as chuvas devem chegar um pouco mais cedo que no ano passado. Nós vamos ter realmente um inverno seco, que é uma característica de Brasília. Julho, agosto, setembro seco, mas com possibilidade já de chuvas em setembro. Enquanto a chuva não chega para aliviar a seca do Cerrado, essa médica explica algumas medidas que podem ser tomadas para tentar se livrar das doenças que chegam com o inverno. Quando a gente for tirar o casaco, o cobertor, o cachecol que está guardado, a gente lavar antes, né? Porque ele vem com aquele cheirinho de guardado que a gente conhece e pode ser um fator desencadeante da asma. Beber bastante água, se alimentar muito bem. No caso das crianças, né, dos bebês menores de 2 anos, a amamentação é sempre muito importante. Tomar a vacina, né, da gripe, se precaver, a vacina da gripe, da pneumonia, tudo isso é excelente para a gente prevenir os doentes da asma. Veja a seguir, no SOS Saúde, uma cardiologista alerta para os cuidados durante os Jogos do Brasil na Copa. A gente volta já já.